Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal, a mais um vídeo. E esse vídeo aqui é para quem está precisando de fé. Você está precisando de fé? Então fica comigo aqui até o final que você vai ver como fortalecer a sua fé. Abre lá comigo, Marcos capítulo 4, versículo 36 até o 41. Está escrito assim: Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, essa passagem, Jesus ele está saindo depois de um ensino a uma grande multidão e ele está ali com alguns discípulos num barquinho. Ele vai atravessar um lago para ir a algum outro lugar. E no meio dessa trajetória, dessa travessia, começa a acontecer uma tempestade. Os discípulos ficam desesperados e é muito interessante que Jesus tem uma postura completamente diferente dos discípulos. Primeiro, acalmando a tempestade quando ela aparece, e segundo, durante a tempestade ele dorme. Então, a primeira coisa que eu quero observar aqui, para a gente aprender junto, é que há um propósito na tempestade. Se a gente pegar no texto, logo após esse versículo 41, que termina essa parábola aqui, né, esse contexto, a gente vai ver que aonde eles chegaram após essa travessia era um lugar onde tinha um endemoniado. E Jesus foi lá especificamente para poder libertar. Então, olha que interessante. Do outro lado tinha alguém precisando de uma libertação e ele chama os discípulos para passar por um lugar onde haverá uma tempestade, onde haverão dificuldades, eles vão passar medo, mas tem um propósito do outro lado. Então, se você tem passado por alguma tempestade, ou se você já passou por muitas delas e sempre atravessou, pare para reparar, tudo tem um propósito. E as tempestades, as dificuldades da vida também não são diferentes. Então, o que a gente pode enfatizar nesse primeiro ponto sobre propósito é que a primeira coisa, né? Quem colocou os discípulos no barco e foi em direção à tempestade foi o próprio Jesus. Então, a tempestade não é sinal de que tem algo errado. Às vezes é um período que a gente precisa passar, é um processo que a gente precisa passar, e ele tem um propósito no final. Então, preste muita atenção. Se você tem passado por alguma dificuldade, por uma tempestade, literalmente, na vida, se você parar no meio, se você desistir, se você der ouvidos ao medo, a outra pessoa que está do outro lado, ou muitas pessoas que estão do outro lado da margem dessa tempestade, podem não ser alcançadas. Você pode desistir antes e pessoas que são eternas e que Jesus prometeu uma vida eterna para nós, podem não ser alcançadas. Então pode ser um evangelho que não vai ser pregado, pode ser uma palavra de consolo, de encorajamento, pode ser uma ajuda qualquer que seja, uma libertação, como no caso do endemoniado, mas você não pode desistir. Acredite que tem um propósito e que Jesus está comandando o seu barquinho. O segundo ponto é que Jesus se importa muito com você. Mesmo quando parece que ele está em silêncio, mesmo quando parece que só tem tempestade, ruído, barulho, trovão de tudo quanto é lado, parece que ele está dormindo no seu barco. Mas presta atenção aqui. Jesus estava dormindo num barco no meio de uma tempestade. A gente não está falando de um cruzeiro, esses barcos modernos de hoje em dia, que tem sinuca, tem as coisas cobertas lá, tem festa. Não, era um barquinho de pesca. E provavelmente não tinha nem cobertura. O tanto de barulho que deve ter numa tempestade dessa, o tanto que o barco balança, o tanto de água que devia cair na cara de Jesus ali, e ele não acordou. Ele não acordou, ele continuou dormindo. Agora presta atenção nisso. Assim que os discípulos dizem assim, ó. Vou até abrir aqui de novo, a gente vai ler junto. No versículo 38, os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre,
não te importas que morramos? Nesse momento Jesus se levanta, nesse momento ele acorda. Cara, se uma tempestade não estava acordando ele, como que um discípulo vai acordar? Mesmo se o discípulo gritasse, ele não iria acordar. E o texto, ele está dizendo aqui o seguinte: Jesus se importa com você. Pode estar o barulho que for, pode estar o vendaval que for. Se é você, de coração, pedindo por ajuda, ele acorda, ele para o que ele está fazendo, ele desce do céu se for necessário, ele vai te ajudar. Então, se você está no meio da tempestade, procure a ajuda daquele que pode acalmar a tempestade, procure a ajuda de Jesus. Nem sempre ele acalma a tempestade de imediato. Os discípulos próprios nessa história passaram por um período da tempestade com Jesus dormindo. Então, busquem a ajuda de Jesus, no momento certo ele vai acordar, ele se importa com você, ele está ouvindo suas orações, busque de coração, porque no momento certo ele acalma a tempestade. O terceiro ponto é que se Jesus está no barco, a fé que a gente tem precisa descansar nele. Ora, o problema não é estar numa tempestade, é a nossa fé. Jesus ele fala assim, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Porque apesar da tempestade, nosso Pai continua no controle. Jesus sabia disso. Então, assim como Jesus, que possamos, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a tempestades, que a gente possa descansar, sabendo que Ele tem cuidado de tudo, sabendo que no tempo certo as coisas se resolvem, sabendo que no tempo certo Ele nos direciona, sabendo que no tempo certo Ele acalma a tempestade. Essa fé verdadeira não é uma fé que aparece só quando não tem tempestade nenhuma. Pelo contrário, é uma fé que no meio de uma tempestade consegue sentir aquela paz que excede todo entendimento e então descansar no meio dela, para passar por ela, para poder ser moldado por ela, aprender o que tem que aprender e cumprir os propósitos de Deus na vida. Então, se ele está no barco, descansa, porque ele tem controle e domínio sobre todas as coisas. Para concluir, então, nós aprendemos que, primeiro, toda tempestade tem um propósito. Segundo, Jesus se importa com você e ele te ouve, mesmo em meio a todo barulho, todo ruído e todo caos que pode ser a vida. E terceiro, uma fé madura, uma fé que consegue descansar, crendo fortemente de que Jesus está no controle da situação e de que nada vai abalar e de que tudo isso vai passar. Espero que essa mensagem tenha fortalecido a sua fé e que você possa, daqui em diante, no meio das tempestades, continuar crendo que Jesus está no controle, descansar e continuar perseverando no meio delas, porque há propósito em cada coisa. Se esse vídeo te abençoou, compartilha com mais pessoas, pessoas que precisam ouvir essa mensagem, precisam também ser edificadas, precisam ter a fé fortalecida. E comenta aí embaixo qual que é o tipo de tempestade que está passando e que agora você vai mudar sua postura, você vai descansar, você vai crer e vai continuar clamando por Jesus e não tentando resolver tudo na força do próprio braço. A gente se vê no próximo vídeo. Até!